Oi, oi, oi! Tudo bem aí? Estamos ao vivo! Hoje a gente vai falar sobre sonhos. Quer coisa melhor que isso? A motivação por trás dos nossos objetivos. A gente vai olhar com bastante atenção e carinho para isso. Tá, e maravilhosa, primeiríssima a entrar. Que bom ter você aqui. Hoje a gente vai falar sobre sonhos e enquanto o pessoal vai chegando, Cris, Sully, maravilhosa, não é que tu tá aqui mesmo? Que bom te ter aqui. Que alegria. A Thay tá em todas, maravilhosa. Daqui a pouco a gente vai se encontrar, né? Na tua mentoria, mentorada incrível. Carolzita, meus braços de confiança. Roberta, que coisa boa, que coisa boa. Amores, antes da gente começar a falar sobre sonhos, sobre a ferramenta em si, né, sobre a grade dos sonhos, o mapa dos sonhos, enfim, eu quero trazer aqui que hoje a gente tem novidades, eu vou começar falando sobre isso, hoje a gente tem novidades, a gente finalmente está abrindo a aplicação para quem quer participar da próxima turma do RT, que é o nosso Xodó, o nosso Reconhecendo o Território, para quem está aí se sentindo motivada a finalmente dar um passo na direção da sua transformação profissional e embarcar nesse voo com a gente da assistência virtual e empreender com liberdade, com autonomia, podendo trabalhar de casa com aquilo que a gente ama, multiplicando aí os nossos ganhos também. A gente está com uma oportunidade oficialmente aberta, tá? Depois eu vou entrar em mais detalhes, mas só para que vocês já saibam aqui desde o comecinho. E eu tô bem feliz mesmo. A gente vai começar essa turma no dia 27 de julho. Então a gente vai ter aí bastante tempo pra gente se organizar, pra gente se preparar para esse momento tão especial. E turma nova, encontros ao vivo, aquela coisa, parece que a energia já vai renovando por aqui. Eu fico bem empolgada mesmo. A gente já tem inclusive inscritas, a gente abriu hoje, já tem gente dentro. Então, tô bem empolgada, esse movimento tá bem auspicioso, bem próspero, bem abundante, como a gente sempre deseja, né? Direma, que bom que tu tá aqui. Diego, maravilhoso, acabei de encaminhar um vídeo do Diego pra minha mãe. Os vídeos deles, eles são muito bons. Bora lá! Vamos falar de sonho? Sonho é tão bom. E vou te dizer que na minha história, na minha trajetória, eu tinha dificuldade, eu tenho 2 formações em coaching, né? E quando a gente vai fazer esse tipo de treinamento, a gente é levado a esses movimentos de buscar focos, metas, sonhos, porque para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, né? Então a gente precisa trazer essa consciência e essa ferramenta da grade em si, ela nos ajuda a visualizar, né? Mas antes de visualizar, eu preciso já estar conectada e já me sentir pronta para enxergar. E eu me sentia muito perdida, assim, quando eu ia fazer as ferramentas. Então, foi muito treino, repetição. E acho importante a gente iniciar. Eu não tinha nem planejado começar desse jeito. Mas eu acho importante a gente falar sobre isso, porque muitas vezes a gente se sente meio estranha fazendo, especialmente quando tem algum relato de alguém que executou, eu fiz. Essa grade aqui, ela me representa finalmente. Eu olho para cada foto, para cada imagem que tá ali e cada uma delas faz todo sentido para mim. Mas nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. Tati, Josi, minhas potências estão aqui, minhas excelências estão aqui. Que bom ter vocês por aqui. Então, assim, quem se sentir, eu recomendo de verdade, que eu vou explicar bem certinho como que eu fiz o meu mapa. E de verdade, eu te convido a fazer esse movimento, porque ajuda a dar uma reconectada com a nossa essência. Isso é fundamental para dar a base que a gente precisa para o dia a dia, né? Porque a gente sabe que o ordinário nem sempre é fácil, né? E aí eu olho ali pro extraordinário e aí as coisas começam a ganhar outro sentido, outra forma.
E aí eu quero começar falando, então, sobre intenção sem ação. Eu sempre uso essa frase, né? Que intenção sem ação é ilusão. Porém, a ação sem intenção nos transforma em máquinas, em robôs. E por isso que a gente se percebe muitas vezes em uma montanha-russa muito louca. Porque a gente vai... Ai, queria o meu protetor labial, não tá aqui. Mas enfim, porque tá friozinho aqui, não sei se aí com vocês tá frio, mas bora lá. Quando a gente sai fazendo, não sei se vocês aqui se reconhecem assim, meio tratorzão, que vai lá e executa, acorda e já tá ansiosa porque já tem uma lista de coisa para fazer, eu tenho um monte de coisa para entregar e daqui a pouco, quer ver a gente na assistência virtual que a gente oferece esse suporte? Então, muitas vezes a gente vai recebendo mensagem de cliente e a gente vai ficando assim, meu Deus, tem mais isso para fazer, mais isso para fazer, e eu saio executando, muitas vezes desejando mais clientes, mais dinheiro, mais posicionamento, eu quero ter coragem para aparecer nas redes sociais, eu quero ter coragem para prospectar e para vender, eu preciso aumentar. E todos esses movimentos do eu quero, eu preciso, eles quase que nos puxam para baixo. Não sei se vocês sentem dessa forma, justamente porque a gente está totalmente desconectado da fonte e desconectadas do centro. Desconectadas do centro. Tá fazendo sentido? A Mai já tá dizendo que é executadora master. E quando a gente fala, né, de execução, a gente tá falando de masculino, movimentos masculinos. Executar a faca na bota, vai lá, faz, porque eu preciso resultado. Daqui para fora, né? Todo o movimento é daqui para fora. Então a gente tá ali focada no fazer, que eu falo tanto, né? Da equação do fazer mais ser é igual a ter. O ter é lá no final. Chegar chegar a concretizar, eu trouxe algumas das minhas, eu peguei algumas das fotos que estão ali no meu cartaz, na minha grade. E eu vou compartilhar aqui com a gente porque histórias ajudam a gente a se inspirar também. Mas muitas vezes eu não vou necessariamente concretizar exatamente aquilo que tá ali. Às vezes sim, mas às vezes nem vai precisar porque só o movimento de eu ter me conectado com aquele objetivo. Eu já me dispor a fazer os movimentos necessários para buscar caminhos, recursos, ferramentas, para conquistar esse objetivo, para caminhar na direção de, só isso aqui já valeu a pena. Só isso aqui já me transformou. Só isso aqui já tem todo o valor e potência que eu estava precisando, porque o nosso objetivo, a nossa meta, ela serve como combustível, é a cenourinha do coelho, né? Que a gente coloca ali pra gente olhar e, cara, é pra lá que eu vou, aquilo ali faz muito sentido pra mim, e aí parece que dá uma abastecida. Então, se eu tô ali só na necessidade, na dor, na frustração, eu vou pro fazer. Enquanto eu tô em dor, enquanto eu tô na escassez, enquanto eu tô olhando para aquilo que eu ainda não tenho, aquilo que eu não sei, aquilo que tô travada, o quanto a minha narrativa, o quanto a minha história, as histórias que eu conto são mais focadas nas minhas dores, eu geralmente vou estar agindo mais no masculino. Sendo nós aqui mulheres, né? Somos todas mulheres aqui, eu falo com mulheres. Então, nós mulheres, quando a gente tá nessa repetição de histórias doídas, com medo, com dores, com travas, naturalmente a gente vai se observar desconectadas do nosso feminino, extremamente focadas no fazer. E muitas vezes sem nem ver resultado direito. Porque tá fora do nosso centro, tá fora da nossa essência, né? Mas eu não vim só, a gente veio falar de sonhos, mas né, eu dou aquelas minhas puxadinhas de praxe. Quando a gente fala de sonho, a gente vai pro feminino. Que nesse lugar do feminino, quando eu tô no masculino, eu quero conquistar, eu quero ter. O meu foco tá no ter, tá lá no final, eu quero o resultado. Quando eu tô no feminino, eu quero atrair. Eu quero ser, porque eu já entendi que quanto mais eu sou,
mais a minha energia, a minha vibração tá sintonizada com aquilo ali que tá na minha frente. E aí, naturalmente, o meu olhar muda, o meu jeito muda, a minha motivação muda, a minha expressão muda, meu tom de voz muda. Porque daí é como se eu entrasse. Sabe quando a gente encaixou assim? Ai, encontrei meu lugar? É bem assim que eu pelo menos consigo representar o que eu sinto, né? E quando a gente vai para esse lugar de sonho, a gente vai para alguns movimentos que são bem femininos e que muitas de nós empreendedoras acabamos de forma recorrente desconectadas disso, que é silêncio, intuição, os rituais que são bem. Eu inclusive, separei aqui, ó, quando eu vou fazer qualquer tipo de ação criativa aqui, que de vez em quando eu tenho que fazer por conta dos cursos, dos vídeos, enfim, né, das coisas que eu acabo gravando e trazendo para as minhas alunas. Mas foi um ritual que eu fiz também para fazer o meu quadro, para eu fazer minha grade dos sonhos, que é assim, agora enquanto eu tô fazendo live, eu vou ali acendo o meu difusor, né? Ligo o meu difusor para que o óleo essencial esteja agindo. Esse daqui é o da criatividade, então que a gente possa ter mais calmaria nesses movimentos, para que a gente possa conectar com esse sutil que vai nos dar toda essa potência de atração, que é o que a gente tanto está buscando. E muitas vezes na necessidade que eu entendo, e de tempo em tempo acontece de eu me pegar nesse lugar também, né? E como eu converso muito com as minhas alunas, elas compartilham isso comigo. Enquanto a gente tá na necessidade, enquanto a base ainda tá faltando, a gente tende a ter mais dificuldade mesmo de buscar algo mais, né? Já que a minha base está faltando tanto, eu nem me permito esse espaço. Mas aí deixo aqui o meu convite para que a gente respire um pouco, porque a gente simplesmente sair fazendo, e digo aqui por, assim, total, assim, de carteirinha, eu te garanto que não resolve, porque é o que eu sempre faço, ou é a minha ferramenta o meu recurso automático. A Gabi, que é minha amiga e mentora maravilhosa, sabe bem disso, porque daí eu saio feito um tratorzão, eu começo a ficar cega, porque eu quero resultado, eu quero resultado, eu preciso de resultado, só que é exatamente nesse momento que as coisas não fluem. É exatamente aí que não vai rolar. Então, o meu convite fica para que a gente dê uma respirada, porque não vai resolver agora. Não vai resolver agora. Acende uma vela se quiser, se tiver um cheirinho aí, coloca uma música que faça sentido. Talvez olha para uma paisagem, a gente vai visualizar e só de visualizar já vai meio que transformando a nossa energia, assim, né? Eu acessei fotos, eu acessei o Pinterest para buscar inspirações e simplesmente de acessar parece que vai acalmando alguma coisa aqui dentro, sabe? E dentro dessa nossa folia de execução, o meu convite é que a gente faça essa pausa, que a gente consiga tirar um tempo para respirar e para fazer esse exercício para conectar com o nosso feminino. Não que a gente vá, porque daí assim, a gente aciona o feminino primeiro, a gente vai para esse lugar de sonho, de sonhar, de idealizar mesmo, né? De encontrar o que faz sentido para mim de fato. E depois a gente ativa o nosso masculino na execução, né? Porque a gente, né, como adultos que somos, a gente sabe que também não é só ficar fazendo grade que resolve, né? A gente precisa ir para ação, a gente precisa colocar a mão na massa, a gente precisa fazer o movimento acontecer, né? O fazer do masculino vai precisar vir à tona, mas para que a gente não inverta essa ordem, né? A gente primeiro sintoniza e depois a gente caminha. Senão a gente sai feito barata tonta correndo para tudo que é lado, né? Tá fazendo sentido aí para vocês? Deixa eu ver o que vocês escreveram aqui para mim. Ai, um monte de gente linda entrando, coisa boa. O feminino é devocional, o masculino é sacerdotal. Cara, Gabi, tu devias fazer muito uma live com a gente sobre isso, né? Que eu não tenho autoridade nenhuma para falar sobre isso e eu acho incrível quando tu fala. De verdade. Acho que é
um assunto que pode trazer grandes transformações aí. Faz todo sentido. Super faz. Alguém aqui já teve a experiência de fazer um cartaz dos sonhos, quadro dos sonhos, grade dos sonhos? Alguém já experimentou fazer essa ferramenta? Deixa eu ouvir de vocês. Quero ouvir, tem bastante gente online. Sei que larga o garfo. Muitos estão almoçando, né? Então larga o garfo rapidinho. Live bônus. Ó, a Josi eleva, porque agora não é mais só Josi, né? A Josi já tem um sobrenome diferente. A Josi eleva tem o quadro dos sonhos dela. Não fiz e quero fazer, faço todo ano. E às vezes mais vezes no ano. Isso que a Fabi trouxe é muito real, tá? Eu tenho. A minha grade, eu tenho tanto de protetor de tela aqui do meu celular para olhar de tempo em tempo, porque é outra dica dessa ferramenta. E agora eu olho ali, tem coisa que eu mudaria. Tem coisa que eu mudaria. Então, depois eu vou fazer alguns tutoriais de como que eu faço e disponibilizo aqui pra gente, pode ser? Vocês gostariam de ter um tutorial de como que eu faço pra fazer a grade pra botar no protetor de tela e como que eu fiz pra selecionar as fotos que eu mandei imprimir? Acho que pode ajudar, né? Um monte de gente não fez. Ó, não fez ainda, mas quer fazer. Não fez. A Cris nunca fez. Sim, fiz um pra tela do celular e me peguei colocando uma bolsa que vi no... Olha, uma bolsa que vi no quadro dos sonhos de uma mulher. Daí fiquei refletindo porque não era o meu sonho. Substituir por mesa de 8 lugares com mesa posta linda, que é mais a tua cara. Sully, já tem teu quadro? Tens teu quadro dos sonhos? Depois eu quero ver o teu quadro dos sonhos. Eu vou aproveitar o gancho da Gabi, porque a minha história, eu inclusive contei ela ontem ou antes de ontem, que eu já tô perdida no tempo aqui, na aula que a gente teve com a Vanessa Tobias, maravilhosona, que foi uma aula exclusiva pro Esquadrão. Eu trouxe essa história do meu quadro dos sonhos, tá? Essa grade foi uma história que eu contei ali. A minha primeira experiência com o quadro dos sonhos, eu tinha 25 anos, tá? Vai fazer 10 anos isso. E quando eu fiz a primeira vez, foi um cartaz, porque foi num curso com a Vanessa Tobias, tá? Ai, a tua mãe? Quem é a tua mãe? É a Clau? Que demais! Seja muito bem-vinda, mãe da Carol. Tua filha é uma bênção na minha vida. Muito obrigada por ter gerado a vida dessa bênção maravilhosa. Quando eu fiz meu primeiro cartaz dos sonhos, a gente recortava em revista e colocava numa cartolina, né? Fazia recorte mesmo e colava. E aí eu ia pegando, eu nem sintonizei direito, assim, porque eu tava experimentando essa ferramenta pela primeira vez, que foi o que eu comentei no começo dessa live, né? As primeiras vezes, geralmente, que a gente executa alguma coisa, não sai daquele jeitão que a gente gostaria. Então, assim, não tava super sintonizada, tava fazendo pra cumprir tabela, pra fazer a ferramenta, experimentar mesmo. E peguei alguns recortes e tal, e quando eu finalizei, a gente tinha que apresentar esse cartaz e mostrar, explicar o cartaz e tal. E aí, quando eu fui explicar e mostrar, eu vi que nada do meu cartaz, nenhuma daquelas imagens ali, me representava. A única imagem que tinha no meu cartaz, lá na época, era um Buda, que representava o meu desejo de aprender a meditar e trazer essa prática de meditação para minha vida e tal, que era um Buda, e questão de espiritualidade também, era um Buda deste tamanico, assim. Então, tinham imagens imensas, né? Recortes grandes, porque a gente vai buscando em revista, então
né? Aquilo tudo ali, inclusive, tem significados e tudo mais por trás, mas era um budinha desse tamanico aqui. Então, assim, o que que eu percebi, né? O que que a gente consegue perceber quando a gente se dispõe a fazer ferramentas como essa? A gente consegue tirar mensagens subliminares aí que trazem muito efeito de autoconhecimento para nossa história nesse exato momento, né? Que revelam algo que a gente talvez esteja pronto agora, nesse momento, para enxergar, para ver. Porque na época o que me deu de caída de ficha, e foi uma big ficha que caiu, é que eu tava batalhando por coisas, ou tava construindo coisas, tava buscando coisas que nem eram minhas. E não foi uma bolsa como a história da Gabi. Era, tipo assim, todas de 10 imagens, de 12 imagens, porque a gente fazia uma por área da vida, de 12 imagens, uma me representava. Uma me representava. Tinha inclusive uma imagem lá de um cartão de crédito, porque eu na época precisava sair de dívida de cartão. E isso é uma história que era familiar, né? O histórico de endividamento na família, né? Enfim, era recorrente. Então, eu olhei para aquilo ali e dei, gente, isso aqui não é sonho. Isso aqui não é meu sonho, não me representa. Não me representa. E ainda assim, e esse é o grande insight que eu quero trazer aqui pra gente, né? Ainda assim, vale muito a pena a gente estar nesse movimento para identificar o que também não faz muito sentido e a gente identificar que, nossa, tô desconectada. E agora, finalmente, eu vou conseguir fazer movimentos alinhados com. Se não fosse essa situação, se não fosse ter caído essa ficha, eu não teria buscado tanto que eu busquei e me desenvolvendo tanto para que eu chegasse até aqui hoje, inclusive trabalhando com isso, ensinando sobre isso, né? De forma natural, despretensiosa, porque isso fez parte da minha história. Então é a gente conseguir abraçar e integrar todas essas partes, ainda as que não são tão gostosas assim. Vale a pena a gente olhar. Deixa eu ler vocês aqui. A Gabi trouxe ali, né, o que é influência externa e muito do que a gente vive, inclusive no nosso processo de escassez, gente. Né? Eu recebo muita gente aqui que profissionalmente está vivendo uma situação complicada. Às vezes essa história que a gente está vivendo hoje é reflexo do que a gente está espelhando, do que a gente está trazendo de outras pessoas. Né? O quadro dos sonhos, a grade dos sonhos é a nossa oportunidade de apontar a direção que eu quero, do que eu quero construir para minha vida a partir de agora, desse exato momento, do momento presente. A Josi está contando aqui que fez em 3 lugares. Tenho aqui a grade do lado da onde trabalha, em um caderno que faço as minhas orações, agradecimentos e cocriação. E também criei um Insta privado para ter acesso a qualquer hora. Que legal! Ó, mais vários recursos aqui. Essa voz traz uma paz dos deuses. A minha voz, Mai. Ontem o meu noivo estava escutando uns vídeos meus aqui, daí eu falei, meu Deus, que guria chata. Desliga essa voz. Amada. Tô brincando. Vamos lá. E aí, antes de trazer o passo a passo ainda da nossa ferramenta, eu quero trazer outro ponto que é a gente tirar o foco do que eu quero, ao invés de usar o que eu quero, a gente substituir com isso faz sentido para mim. A gente vai fazer todo um processo de levantamento e pesquisa. Então, quanto mais focada eu tenho coisas que eu quero, inclusive na minha frente tem um iPad que eu quero, né? Eu quero um iPad lindão, maravilhoso. Ele tá bem pertinho da minha vista aqui, porque eu quero. Mas antes de eu quero, veio assim, ele faz muito sentido para mim. Ele já faz parte, é quase como se eu pudesse tocar ele aqui, porque eu usaria ele agora para uma reunião que eu vou fazer, eu compartilharia uma tela da mentoria que eu vou fazer agora à tarde. Então, assim, ele faz sentido para mim. Aqui a gente tá conectada, ok, que é um iPad lindão, né, da Apple. Ele tem o seu quê, não sei nem falar, mas enfim, tem essa parte mais de status, digamos assim. Mas de todo o meu coração,
não é pelo status. De todo o meu coração, ele faz sentido para mim. E por isso que ele tá aqui na minha frente, ele tá no campo mais próximo de visão. Percebe? Então, quando a gente estiver ali olhando e buscando as nossas fotos, as imagens dos nossos sonhos, que a gente possa buscar ultrapassar o eu quero. Né? Viu? Eu quero, e aí fica ali e se pergunta, isso faz sentido para mim? Ai, nossa, isso faz muito sentido para mim. Aí sim, autoriza que ele esteja ali na tua grade, sabe? Pra gente não ficar dando check, cumprindo tabela só pra dizer que tem, sabe? Botar carro pra dizer que tem carro, botar um Mac na minha lista só pra dizer que eu tenho. Não, isso não vai trazer força. Isso não gera movimento, não te desperta na alma esse poder de vibração, de atração. Faz sentido? Bora fazer. Bora fazer. Ó, a Josi disse que vai printando e postando. Olhar a grade completa é a coisa mais linda. Quando eu vou conseguindo, vou colocando as datas e é lindo. E tudo acontece, é incrível, é bem isso mesmo. Que massa. Bora lá. O que eu já falei aqui, só para não deixar de falar nenhuma informação importante. Ok. Primeiro eu olho para onde? Essa chave aqui nos meus atendimentos individuais, isso se revela em 80% dos atendimentos. Quando a gente for levantar as imagens também, outra dica importante é não foca no como. Porque primeiro a gente precisa olhar para onde. Muitas vezes quando eu vou pensar, por exemplo, eu quero a placa de 1 milhão vendido na Hotmart. A minha realidade de hoje, né? As minhas limitações, as minhas crenças, tudo que me limita e que me impede de acessar o mais, entra no campo junto, não tem como a gente deixar de escanteio. Ele vai entrar. Então, quando a gente vai desenhar o que a gente quer, estruturar o que a gente quer, visualizar o que a gente quer, foca só naquilo, no pra onde tu vai. Depois a gente vê como e quando. Tá? Depois a gente vê como se encaixa. Mas nesse momento de construção da grade dos sonhos, do teu quadro dos sonhos, não fica pegada no como tu vai fazer para chegar lá. Porque muitas vezes quando a gente vai fazendo, eu vou fazendo isso com mentorada, e aí a gente começa a falar, e aí vem assim, então eu até queria fazer isso, mas eu não coloquei por conta disso, disso e disso. E é aí que tá o pulo do gato. Tá? Muitas vezes a gente nem tá se permitindo sonhar porque a gente tá nessas horas que a gente vê o porquê que a gente não tá de fato acessando e não tá assumindo de fato a nossa postura adulta, que é essa que vai nos direcionar para esse lugar e nos aproximar a cada dia desses objetivos que a gente traçar, né? Então, porque a gente ainda tá colocando a nossa crença de hoje na visualização do que eu quero conquistar lá na frente. E o que a gente vai perceber é que para que eu chegue lá naquele lugar, eu vou me transformar naquela pessoa. Eu vou ter que eliminar as barreiras que me impedem de chegar hoje naquele objetivo. Então, quanto mais tenho coisas que estão aqui, por exemplo, o celular que está na minha grade, ele já está aqui gravando essa live. Eu não tinha nem colocado tempo para ele. Ele só estava aqui. E surgiu essa oportunidade. E aí, nossa, faz todo sentido. Chega mais que tu tá na minha grade, né? Mas tem coisas que estão super distantes ainda da minha visão, da realidade que eu vivo hoje com as minhas limitações. Amanhã eu posso quebrar essas crenças, né? E daqui a pouco, em um salto, aquilo ali fica algo super próximo, tá? Então, sem limites. Fez sentido, capricha e coloca na tua grade, tá? Bora lá. Quando eu fiz o meu primeiro quadro, a gente usou aquela roda da vida. Quem quiser utilizar, eu vou trazer a minha experiência atual para contribuir, porque foi o que eu fiz da última vez e tá filtrado, né? Eu acredito muito nessa que vou trazer aqui pra gente. Mas quem quiser pesquisar sobre a roda da vida, onde ela traz as 12 áreas da vida, tu pode buscar, porque pelo menos a gente vai direcionando o nosso pensamento,
né? Por setores, a gente vai organizando a construção da nossa grade. E aí, quem tiver e puder anotar com papel e caneta, ou então depois revisitar a live aqui, eu vou citar quais são os pontos, são 7 áreas que eu convido a gente para olhar. Eu coloquei na minha experiências, tá? Experiências. O que são experiências? Viagens, restaurantes, saltar de paraquedas, passeio de balão, passeio a cavalo, coisas que eu tenho vontade de fazer, de viver essa experiência. Né? Tem gente que eu já vi colocando o seu batismo, né? Quais experiências eu quero viver e que fazem sentido para mim. Autocuidado e saúde entram na segunda área. Então, quando eu penso em autocuidado e saúde hoje, o que eu tô visualizando? O que eu desejo para mim? Né? Geralmente vem alimentação, atividade física, um corpo, um estilo de vida. Né? Eu tenho imagem aqui de yoga, né? Nesse sentido de saúde integrativa, de autocuidado de dentro para fora. Isso tudo para mim faz muito sentido. Então, autocuidado e saúde. Bens de consumo. Como eu falei, a gente vai olhar o iPad, né? O iPad está aqui na minha frente, sim. Então, tem coisas que eu quero adquirir ao longo dessa trajetória, mas eu foco no fazer sentido, né? Mas eu abro espaço para os bens de consumo. Profissão e carreira. Qual que é o teu objetivo com profissão e carreira? Eu tenho uma imagem onde eu tô com um flip chart, ensinando para outras pessoas, apresentando coisas para outras pessoas. Né? Isso representa, né? Numa imagem, isso representa o que eu quero fazer, né? O que é o meu objetivo. Família e relacionamento. Aqui entra família e relacionamento amoroso, né? Finanças. Quais são os meus objetivos com relação a finanças? E autodesenvolvimento. Essas aqui são algumas áreas, se tu quiser acrescentar, se tu quiser utilizar as 12 áreas da área da roda da vida, se tu quiser intuir assim, nossa, pra mim ciclo social faz muito sentido, vou colocar como área, fica bem à vontade, porque isso aqui só vai nos ajudar na hora da gente fazer a pesquisa das imagens, tá? O aplicativo que eu utilizei foi o Pinterest. Eu não sei se vocês conhecem, depois como eu comentei mais cedo, eu vou fazer um tutorial para ninguém ficar de fora, para que todas consigam fazer. Eu peguei o Pinterest e eu colocava algumas, por exemplo, viagens e experiências para mim é o ponto forte, assim, é o que eu mais amo e que mais me dá energia de vida. E aí, antes de tudo, eu fiz o ritual, como eu comentei já também, né? Então, assim, musiquinha, cheirinho, tudo aquilo que me deixa em paz e harmonia para eu me conectar, para eu estar centrada em mim, né? Se der para fazer um momento meditação, façam, né? Estejam conectadas e presentes nesse momento. E eu fui buscando, então, por exemplo, viagem para a Espanha. Aí eu fui pesquisando ali e foi vindo imagens, e nessa busca de imagens, ao invés de a gente gastar o nosso tempo, gente, rolando tela e comparando a nossa vida com a vida dos outros, bora gastar tempo, investir tempo pesquisando os nossos sonhos, né? Utilizando isso como uma ferramenta que vai construir e gerar valor para minha própria trajetória, né? Que vai gerar transformação. E aí eu fui olhando quais imagens que faziam sentido para mim. Então, ali tem, inclusive aqui, ó, deixa eu trazer para vocês compartilhando aqui. Aqui tem Paris. Quem já me viu compartilhando alguns sonhos aqui. Esse daqui é o tipo de foto que me inspira. Eu consigo sentir quase um frio no... É meio aqui, assim, ó. Frio no estômago e coração, sabe? Porque faz muito sentido pra mim. Aqui, por exemplo, eu coloquei um casal rezando juntos. Isso daqui me fortalece toda vez que eu enxergo, que eu olho, e especialmente nas minhas questões de relacionamento. Né? Todo o meu movimento de crescimento
e amadurecimento como mulher, né, dentro do meu relacionamento, tá representado aqui nessa imagem. Deus como base. É o que eu tenho buscado, né, exercitado. Ainda estamos... Tô bem engatinhando ainda, mas toda vez que passo por algum desafio, quando eu olho para lá, essa imagem me fortalece. Aqui, eu trouxe a imagem da nossa viagem internacional. Eu com meu noivo. Os nossos passaportes maravilhosos. Essa imagem aqui eu também quis trazer. Ó, quem acompanhar essa live aqui vai comemorar e vibrar junto comigo quando eu tirar essa foto, porque eu acho que está bem perto de eu tirar essa foto. Tá? Acho que tá bem pertinho de tirar essa foto. E aí eu vou compartilhar e vou marcar vocês. Pô, a gente vai vibrar junto aqui. Porque eu também tive uma lição bem importante ao longo da minha trajetória e desenvolvimento pessoal, que foi aprender a enxergar como grande evento coisas que estavam muito próximas. Então, quem já conheceu, por exemplo, a minha história com a minha árvore de Natal, sabe do que eu tô falando. Né? Eu construí no Natal de 2022, eu construí minha primeira árvore de Natal e até eu me dar conta que era um grande sonho, ela estava só ali cumprindo tabela. Até que eu conseguisse olhar com intencionalidade para ela e enxergar como um objetivo alcançado, como um sonho realizado. E aí já fica a minha reflexão aqui pra gente, né? Minha provocação e reflexão. Quantas coisas tu já tá realizando hoje e que há algum pouco tempo atrás, ou talvez muito tempo atrás, tu sonhava com isso? E às vezes a gente não para pra valorizar, não tá no nosso cartaz porque tá muito perto. E aí já tá quase conquistado mesmo, nem vou dar valor pra isso. E a gratidão é outra potência, né? O quadro, ele só vale a pena quando, como a Josi comentou, né? Eu vou ali e coloco a data que foi concretizado e é assim, yes, conquistei. Mais um passo. Tô mais perto de mim. Tô mais perto daquilo que me gera energia, que me desperta vida. Esse é o nosso objetivo aqui. Aqui, ó, tem um conceito do que eu tô buscando, porque as minhas alunas, quem convive um pouco mais também consegue compartilhar junto comigo, o quanto eu venho me lapidado e me transformado, sim, por conta do digital, né? Eu não quero parecer uma coisa que eu não sou, mas ao mesmo tempo eu não consigo compartilhar tudo que eu sou aqui nas redes sociais e muitas vezes eu me percebo em dilema existencial mesmo, né? E essa foto aqui, ela traz toda a leveza com a potência... Ó, vou até mostrar de novo. Ó, eu sinto leveza com potência do que eu quero construir de imagem, né? Essas aqui são algumas inspirações que eu escolhi, tem mais algumas ali, tem mais algumas que eu ainda tenho que imprimir porque a resolução não estava muito legal e aí eu tô tendo que buscar outras imagens. Eu inclusive acrescentei uma foto minha, tem foto minha com meu noivo, com a família que eu estou construindo agora. Eu tenho foto com a minha mãe, uma foto minha pequena com a minha mãe, para eu me lembrar do quanto eu sou pequena diante dela. Tem a foto com o meu pai que está sendo revelada. A minha avó tá ali digitando numa máquina de escrever. E tem uma foto dela bem antiga, preto e branco, falando no telefone, assim, no escritório, onde ela traz essa referência de resgate do administrativo na minha família. Então, quem já está acompanhando há algum tempo sabe que a gente trabalha com administrativo sistêmico, né? Então, toda essa questão familiar, ancestralidade e tudo mais, o tempo inteiro tá rondando, rodeando. E aqui fica um lembrete na minha frente do porquê que eu tô aqui, porquê que faz sentido eu estar aqui, porque é natural que a gente se esqueça disso no meio do caminho. É muito fácil a gente se desconectar da nossa essência por desespero e foco na dor. Foco no masculino, no tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. Eu preciso de resultado, é só resultado que importa, é só resultado que importa, eu preciso fazer dinheiro, eu preciso fazer. E aí a gente perde toda a nossa energia, vai tudo pelo ralo. Escoa.
E a partir desse primeiro movimento que talvez eu desejo que muitas de vocês possam fazer, desligando dessa live e sintonizar com isso, eu adquiri uma grade, né, pra tirar os grampinhos. Eu já compartilhei, tá no vídeo, inclusive, que eu compartilhei ali. Essa grade, acho que eu paguei R$40 comprando pela internet. E tem os grampinhos ali, que alguns vêm junto, dá pra comprar em papelaria também. E investir pra revelar essas fotos só pra ficar mais bonitinho, pra não ficar recortes e tal, ficar uma coisa meio bagunçada. Esse foi o meu investimento. Mas pra quem quiser fazer a partir desse momento, né? Como que eu fiz? Eu comecei criando uma pasta lá no Pinterest, que é minha grade dos sonhos, e eu fui acrescentando as fotos ali, né? Todas as fotos que eu via que fazia sentido, que, nossa, isso aqui faz muito sentido pra mim, eu ia lá e salvava, sem limites, tá? Fui salvando. De vez em quando eu retomava as áreas da vida que eu compartilhei aqui, pra ver se eu não tava esquecendo de alguma coisa, porque às vezes eu tava, por exemplo, só na vibe de viagem, não tinha mais nada além de viagem. Daí eu pensei, pera, tem a minha questão profissional, o que eu quero profissionalmente? Aí eu ia lá e olhava pro profissional, tá? E aí ia salvando. Quando eu senti que eu tava satisfeita com o tanto de imagens que estavam salvas ali, e eu adquiri a grade, foi o tempo dela chegar também, foi o tempo de eu mandar pra revelar, porque daí eu escolhi. No mínimo, 8 fotos é a minha recomendação, tá? No mínimo, 8 fotos para colocar na grade. Sugiro também não passar de 15, porque daí assim, já fica muito sobrecarregada visualmente, a gente fica até meio louca perdida, né? Então, acho que 8 até 12 ali, acho que fica num número legal, onde a gente consiga de fato se conectar com cada imagem que tá aparecendo ali. E o que acontece, quais são os efeitos e por que eu tô gravando uma live falando disso, né? Apesar de eu ter a formação, para eu poder passar sobre isso, né? Enfim, não é sobre teoria, de verdade, não é sobre teoria. As ferramentas, elas estão aí a serviço, né? O sonho vira pesadelo, que é ótimo. As ferramentas estão a serviço para um movimento de autoconhecimento, que é o que a gente bate tanto na tecla aqui. E por que que isso daqui fortalece a nossa jornada? Porque eu achei que fazia todo sentido, especialmente para quem se sente meio perdida, sem foco, sem consistência, sem clareza, eu não consigo persistir. A maior parte das os marcos de transformação da minha vida, eles estavam em momentos de dor, de angústia, de dificuldade. Sim, a minha situação naquele momento era uma situação de dor, mas o meu foco, por conta de eu já ter treinado, o meu foco já era na solução. E toda vez que, ainda hoje, sabendo para onde eu tô indo, tendo resultado com o que eu faço, tendo pessoas que compram o meu trabalho, que acreditam naquilo que eu faço, que consomem o meu conteúdo, tendo já construído uma trajetória de consistência aqui na internet, tem dias que dá vontade de largar a corda geral, assim, né? Dá vontade de, meu Deus, para onde eu vou? Será que é isso mesmo? Não sei se isso era para mim. Agora eu tô passando por tal desafio, isso tá muito complicado, não sei como resolver, a desmotivação vem. E aí, o que acontece? Tendo isso num campo fácil de visão, eu consigo relembrar e reconectar do porquê que eu tô aqui. Talvez tu vai ser a pessoa que, como eu, faz a tua grade e não se sente conectada com ela. Não desiste. Continua. Faz outras grades assim como a Fabi faz. Faz outras grades assim que tu se sentir reabastecida de novo ou pronta de novo para reviver esse momento, agora com mais experiência, agora com mais autoridade, agora com mais facilidade. Repete quantas vezes for preciso até que tu consiga se sintonizar. Eu acabei de compartilhar que eu cheguei na grade que me representa com 34 anos. Depois de ter passado anos me desenvolvendo com essas ferramentas.
Então, assim, não sobrecarrega esse movimento, ele é para ser um movimento bem lindo, bem maravilhoso. E para quem está passando dificuldade ou algum desafio agora, ele nos relembra que é possível a gente conquistar algo mais, a gente caminhar sim na direção da vida, ainda que eu esteja passando por essa situação. Talvez, graças a essa situação que tu tá vivendo agora, tu vai conseguir fazer uma grade bem porreta, porque quando a gente larga todas as nossas... o ego, essa coisa, sabe? Essa coisa da vaidade, e a gente tá tipo assim, olha, tá foda, né? Não tem outra palavra, porque tá difícil, tá complicado. Às vezes é nesse momento que a flor mais bonita surge, sabe? Porque a gente se despiu. A gente largou tudo aquilo que antes a gente colocava para se proteger. Então, que a gente possa viver esse momento e realizar mesmo essa ferramenta, colocar ela em prática, porque ela funciona. Ela funciona. E se ainda não veio do jeito certo, continua fazendo, tá? Continua. Fez sentido a ferramenta? Só para eu atualizar aqui. Se fez sentido para quem conseguiu permanecer até agora. A minha grade, ela tá exatamente na frente da minha mesa. Estrategicamente, eu coloquei aqui de propósito, porque às vezes eu tô pronta pra chutar o balde, e aí eu olho pra cima, assim, tipo, vou pensar na vida, o que eu faço, pra onde eu vou, acho que eu vou voltar pra CLT, isso não vem mais, mas enfim, vou pensar em outra coisa, vou mudar de carreira, vou mudar de profissão, vou virar psicóloga, sei lá. Aí eu olho pra cima, aí eu lembro de tantas coisas que eu tenho, cara, tem muita coisa massa aqui, pera, calma, deixa eu dar uma respirada, acho que eu vou tomar um banho, ao invés de desistir, acho que eu vou tomar um banho. E aí depois eu volto, acho que eu volto um pouco mais inteira, porque, cara, isso aqui faz muito sentido pra mim. Isso aqui faz muito sentido pra mim. É isso que eu desejo pra gente. Estamos numa fase bem linda agora. A gente tá começando esse movimento de aplicação, então a gente vai entrar em contato. Eu já entrei em contato com algumas pessoas e é a parte mais legal do que eu faço. É fazer contato uma por uma. Eu já fiz com a Direma, quase todas que estão aqui. Eu já tive a oportunidade de ter uma conversa, né, de conhecer um pouco mais da história, da trajetória. Muitas alunas estão aqui ainda, então eu conheço bem de pertinho e sigo acompanhando. Porque a gente tá com turma nova abrindo agora do RT, começamos em julho, então para quem tiver interesse em começar como assistente virtual, para quem conhece alguém que tá precisando dar uma guinada, dar uma mexida na sua vida profissional aí também, chama pra cá, indica o Instagram da Voa que a gente tá com oportunidade aberta agora, tá? Então quem puder se organizar e compartilhar também boas notícias, compartilha essa novidade com outras pessoas. Eu vou continuar mandando novidades aqui, compartilhando no Instagram, trazendo mais informações para vocês. Mas oficialmente, hoje e nesse exato momento, eu anuncio que estamos com as inscrições abertas. Já temos alunas inscritas. Na pré-inscrição a gente já teve algumas alunas dentro. Então, tô falando que tá bem especial esse movimento, porque tá mesmo. Tá mesmo. O povo tá vindo certeiro, sabendo o que tá fazendo. Significa que a gente vai ter uma jornada poderosa. Poderosa, com meu acompanhamento aí ao longo de 4 semanas, por um mês, ensinando os primeiros passos para empreender como assistente virtual. Se tem vontade de saber mais, pode me mandar direct, se quiser comentar em qualquer post que tenha no nosso feed, eu tô aqui a serviço, tá bom? E quem puder compartilhar comigo, que colocou em prática a grade, como que ficou, compartilhar foto, me marcar, por favor, faça, tá? Porque eu vou adorar saber que virou algo palpável, físico aí na casa de vocês, tá? E que tá sendo aplicado e colocado em prática aí, tá bom? Desejo lindos voos, um restinho de semana bem abençoado para todo mundo. Obrigada pela presença de todos. Beijo. E semana que vem, quinta-feira, estaremos de volta.